Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Saudações, meus queridos, uma vez mais estamos reunidas aqui para mais um episódio maravilhoso do nosso maravilhoso podcast Somos Todos Mestres. Estou aqui com a querida e amada Joyce Elisa. Oi, Joyce! Olá, pessoal, tudo bom? E com a querida e amada Érica Lima. Oi, Érica! Oi, Cris! Oi, pessoal! E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o poder dos nossos pensamentos, o poder da nossa mente influenciando no todo, que é também conhecido como inconsciente coletivo, né? É o nosso pensamento afetando o outro, afetando a natureza, afetando tudo ao nosso redor. Esse é um tema fascinante, vocês vão adorar o episódio de hoje. Bom, a gente decidiu conversar sobre a força do pensamento coletivo, justamente para podermos explicar mais sobre esse assunto e principalmente para contribuir com vocês de uma forma de como a gente pode melhorar tudo isso. Bom, primeiro, o pensamento coletivo, e aí eu vou falar as outras nomenclaturas que são o inconsciente coletivo, correntes de pensamento, holopensene, que é um termo da conscienciologia. Algumas pessoas chegam a chamar de egrégora, se bem que o termo egrégora, só fazendo um parênteses, alguns estudiosos comentam que o termo egrégora ele é relacionado somente a forças de pensamentos fluidos, a forças de pensamentos mais positivos. Mas em algumas literaturas a gente chega a encontrar o termo pensamento coletivo também mencionado como egrégora. Mas o que é, né, o pensamento coletivo? O que é esse inconsciente coletivo e como que ele é gerado e alimentado? O inconsciente coletivo é como se fosse a aura do planeta, é como se fosse todas as energias das quais a gente está imerso. E ele é gerado e alimentado pelos nossos pensamentos, pelas nossas energias, pelas nossas emanações, por tudo aquilo que a gente está emanando. Muitos pensamentos destrutivos vão gerar uma atmosfera densa, mais pesada, uma atmosfera muito mais difícil de ser lidada. E já muitos pensamentos, né, e muitas vibrações mais positivas, elas vão gerar uma atmosfera mais fluida, mais leve, muito mais tranquila. E isso vice-versa, tanto nós gerando essa força, esse pensamento coletivo, e o inverso também ocorre, né? Ele nos influencia, nós o influenciamos e ele nos influencia. E aí a gente vai conversar mais, debater mais sobre esse assunto. As meninas vão falar sobre a nossa influência nesse meio, o que a gente pode fazer para melhorar e também como que a natureza e o próprio planeta Terra é influenciado também por essa força do pensamento coletivo. Nossa, Érica, é muito interessante mesmo esse tema, faz a gente pensar bastante e de uma forma mais lúcida, né, sobre os nossos pensamentos, porque a gente acha que não, né, a gente está aqui quietinho, pensando um monte de coisa, mas na verdade a gente está influenciando a Terra, né, o nosso planeta e tudo que acontece nele. Então a gente sente uma responsabilidade aí com o que a nossa mente gera, e isso é muito bom, porque a gente começa a observar mais. E é muito interessante porque, enquanto você estava fazendo a explicação, eu estava lembrando de alguns lugares que eu visitei fora do Brasil. E como você sente a atmosfera daquele determinado lugar diferente daqui do Brasil. Cada lugar tem uma atmosfera, né? Eu lembro dos Estados Unidos, era uma, na Europa, na Itália era outra, na Índia, nossa, completamente diferente também. E aí você compara aqui com o Brasil. Então, acho que cada lugar tem, né, esse teor energético
e a Terra como um todo forma essa média, né, de todos os países, todas as emissões de pensamento, e aí esse consciente coletivo, né, forma essa média e traduz o teor da Terra, né, energeticamente. Então é muito interessante mesmo de pensar, né, Cris? Nossa, meninas, esse assunto é realmente fascinante. Eu adoro falar sobre ele, sobre a Matrix também. E eu acho assim que o mais importante da gente falar sobre esse assunto, para começar assim para mim, é falar assim que nós estamos presos ao misticismo do materialismo. E o que que seria isso? É a gente acreditar que tudo isso aqui é sólido, que tudo isso aqui é estático, que tudo isso aqui é feito apenas de partículas e moléculas que estão estáticas. Mas, de fato, a nossa realidade é feita de átomos. E os átomos são feitos de quê? 99,9999999% de vazio, de pura energia. Então, nós, como observadores poderosos da nossa realidade, a gente acaba influenciando nessas ondas, né, de energia que são onde estão as infinitas possibilidades. Então, como nós observamos, a gente acaba mantendo a nossa vida tudo igual, tudo direitinho, porque a nossa linha de pensamento, a nossa mente é sempre igual. Então, quando a gente decide mudar as nossas formas de pensamento, a nossa mente, e abrir o nosso coração, a gente até já falou sobre isso, né? Como descalcificar o coração. A gente acaba se tornando vulneráveis e dispostos a abrir mão dessas emoções densas, dos instintos de sobrevivência que acabam mantendo a gente numa vibração muito baixa. E por que que a gente faz isso? Porque a gente quer se proteger do desconhecido. Mas quando a gente se abre e descalcifica o coração, a gente nos dá permissão de experienciar o quê? Um novo. Então essa realidade não é estática, ela não é sólida, está tudo em constante movimento. A gente está assim, nós somos meros participantes de um sonho, e quando a gente muda a nossa mente, a gente muda o quê? Os sonhos. A gente até já debateu muito isso, como a gente transformou as nossas vidas, mudando o quê? Nosso estado mental. Então, quando você estuda, por exemplo, a física quântica, que tem aquele modelo do emaranhamento quântico, o que que diz? Diz que no momento que eu e você, a gente compartilha de uma experiência, a gente está compartilhando o quê? Uma emoção. Nós três agora, a gente gravando esse podcast, trabalhando nesse lado quântico, nessa energia de expandir a consciência das pessoas, a gente se entende, porque nós temos uma experiência comum. Porque essa emoção nada mais é do que energia e movimento. Nós estamos conectadas, nós três agora, nessa ligação profunda energética, que ela ultrapassa o tempo e espaço. Não tem assim, a Érica está lá na Finlândia, a Joyce lá no Brasil, e quem está escutando a gente agora, seja agora ou daqui 10 anos, ele está vindo quanticamente para essa nossa realidade, para esse nosso campo mental. Então, quando a gente entende isso, que nós todos estamos profundamente conectados, a gente entende que o que a gente pensa aqui, como a Joyce e a Érica falaram, o que a gente pensa aqui está influenciando nessa teia invisível do globo, não é, meninas? Sim, sim, Cris. E essa parte da influência, a gente estava até conversando um pouquinho antes, que a gente influencia inclusive no planeta, a gente influencia inclusive na natureza, porque quando a gente pensa, os nossos pensamentos, eles criam formas energéticas que saem pela nossa aura e aí elas vão pro meio, né, pro campo, assim, e muitas pessoas pensando geralmente da mesma forma, com o mesmo tipo, mesma forma de pensar, o mesmo tipo de pensamento, aquilo vai sendo alimentado, e como a gente estava conversando a respeito dos pensamentos mais destrutivos e pensamentos para baixo, às vezes muitos pensamentos de tristeza, muitos pensamentos de mágoa, de rancor. Aí, quando eu falo pensamentos, são pensamentos, sentimentos, palavras, tudo que a gente está emanando, né? Tudo que a gente está interagindo. E quando a gente começa a criar muito esses pensamentos, essa atmosfera mais densa,
a respeito da influência que nós ocasionamos no planeta. Em vários estudos holísticos, em vários estudos mais espiritualistas, comentam que o planeta Terra, ele se envolve muito nessa energia, e para ele seria como se limpar mesmo, ocorrem as catástrofes naturais. Então, muitos Aí me ajudam aí, meninas. Eu só me recordo de terremoto. Tem tsunami, erupção enchente, todas essas coisas. E aí todas essas catástrofes seriam o planeta se reverberando, se remexendo para poder remexer toda essa densidade muito grande da força desse pensamento, né, desse pensamento coletivo, desse pensamento desse inconsciente coletivo, para poder limpar muitas vezes essa aura muito carregada e que nós mesmos estamos muitas vezes influenciando e sem perceber. E essa questão da troca também, né? A gente influencia, a gente alimenta. E a partir do momento que a gente alimenta aquele meio que a gente está influenciando, ele também vai nos alimentar, porque a gente está sempre em constante troca energética com o meio. Nós estamos influenciando o meio e o meio nos influenciando. Por isso é muito importante a gente manter os nossos pensamentos mais fluidos, manter, como a Cris estava comentando, manter uma sinergia com pessoas que você sinta que vai elevar seus pensamentos, que vai elevar a sua vibração, que vai te manter muito mais positivo, muito mais alegre, e também influenciar as outras pessoas. Não significa que você tem que se afastar de pessoas Exatamente. que muitas vezes estejam mais tristes, mais para baixo. Pelo contrário, muitas vezes essas pessoas estão precisando de uma conversa, de um carinho, de um afago. E aí, quando você faz essa troca com ela também, ela se eleva, você também se eleva, por mais ali que naquele momento dessa troca você vai cair um pouquinho as suas energias, porque você vai estar trocando, mas aquele equilíbrio que está tendo ali é em prol de uma melhoria. E aí, a partir do momento que vocês se equilibram, vocês elevam sua vibração, seus pensamentos, e aí, consequentemente, a gente auxilia também na elevação do pensamento coletivo, da força desse pensamento coletivo, que nos influencia muito. Né, Joyce? É verdade, Érica. Nossa, você falou uma coisa muito importante, que é a influência que a gente tem, né? E principalmente no influenciar outras pessoas. Acho que isso é primordial, principalmente para quem está nesse caminho do despertamento consciencial, do entendimento de si mesmo. E muitas pessoas acabam caindo no isolamento, né? Porque sim, a gente fica mais sensível, isso é normal. As nossas energias vão se sutilizando, então a gente fica mais vulnerável, digamos assim. E aí a tendência é se defender, né? É se isolar de energias negativas, é evitar energias negativas. Mas eu acho que, de certa forma, a gente precisa rever um pouquinho isso, porque o isolamento total, ele não é benéfico, né? E justamente nas dificuldades, nas energias densas que a gente vai aprendendo a lidar com isso e vai influenciando positivamente, como a Érica muito bem falou, as pessoas ao nosso redor. Nós existimos, os seres humanos existem, estamos nessa situação aqui como humanos para troca, né, para aprendizado, para experiências, para conexões, que são coisas muito fortes, né, é daí que surgem muitos aprendizados. E então, assim como a Érica explicou das relações humanas, tem a relação com o meio ambiente também, né, que a gente estava falando. Então, acho que ter esse entendimento e passar a agir diferente, a não fazer o automático, né, o que a gente está acostumado, notícias na televisão, comerciais, influência de mídia, a gente se deixa muito levar por essas coisas. E quando a gente começa a ter um pensamento mais lúcido de, opa, peraí, né, será que isso é bom para mim, para as pessoas? E também, né, como a gente está falando aqui para o planeta, será que a minha influência está sendo positiva nesse sentido? Então, ter esse pensamento lúcido, né, parar para questionar e rever o que a gente pode melhorar, eu acho que é muito importante, principalmente nesse caminho de despertamento, de entendimento.
E falando aí no que vocês estão dizendo, meninas, eu penso numa coisa: quanto mais pessoas compartilharem o mesmo nível mental, compartilhar um estado elevado, é como se nós nos tornássemos assim, uma rede de células funcionando juntas, porque elas estão conectadas além do tempo e espaço, como eu mencionei antes. E voltando lá no emaranhamento quântico, diz assim, que se você fizer uma coisa assim para um fóton que está separado muito longe do outro fóton, porém eles estão ambos conectados, ambos fótons eles vão ser afetados imediatamente, é instantâneo. É mais rápido que a velocidade da luz. Isso daí são estudos científicos. Olha, que interessante. Eles estão todos conectados num nível invisível. Então agora você imagina, se nós temos pessoas suficientes para compartilharem o mesmo nível de consciência, aí a gente tem uma unicidade de consciência, por isso que é a expansão da consciência. E aí funciona como uma única mente. A gente deixa de ser um indivíduo separado, aí todos conectados na expansão da consciência. Quando atingir um número X, isso se expande de tal forma que a gente passa a tornar como uma única consciência em prol de todos, não mais assim só para mim, é em benefício de todos. E a prova de que a gente está tudo conectado são as descobertas científicas. Cientistas assim trabalhando isolado num canto do planeta descobrem uma coisa que outros 2 cientistas em outros lugares do planeta descobrem ao mesmo tempo, imediatamente. Tem a invenção do avião também, né? Que até hoje gera polêmica, né? Ah, não, foram os brasileiros. Briga, né? Não, foram os norte-americanos. Na verdade, não. Descobertas estão sendo feitas imediatamente, instantaneamente, eu quero dizer por quê? Prova que nós todos estamos conectados. E o que a gente faz? Então, não é maravilhoso? E, inclusive, esse despertamento, né? Muitas pessoas estão começando a acordar, estão começando a entender melhor a sua espiritualidade, a sua energia. Isso está acontecendo muito forte ultimamente, né? Eu diria que desde 2012 isso aumentou muito. E cada vez mais pessoas querem entender, cada vez mais pessoas querem se unir nesse mesmo caminho, né? Nesse mesmo nível, né? Mental. E isso está acontecendo muito. Então, né? Também é um consciente coletivo. Basta se conectar. Sim. Verdade. E tem uma coisa, isso que você falou, Joyce, é tão maravilhoso. Tem uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está escutando a gente agora vai dizer assim: mas o que eu posso fazer para mudar o planeta? Eu quero ajudar, mas eu só sou eu, sozinha. Aí eu queria contar aqui, para quem não sabe, né? Isso é um caso muito, muito conhecido, científico, mas de repente tem alguém que está escutando a gente agora que nunca ouviu. É a teoria do 100º macaco. No ano de 1952, os primatologistas nas ilhas remotas lá no Japão, eles estavam estudando os macacos. Então eles jogavam batatas doces e elas caíam na areia, e os macacos não gostavam de comer a batata. Você imagina que gosto, cheio de areia. Então eles não gostavam. Só que um dia, uma macaquinha jovenzinha, ela pegou e teve a brilhante ideia: peraí, mas se eu for no córrego que tem aqui perto e lavar a batata, eu posso comer. E assim ela fez, comeu, ensinou ali para os membros da família dela, né? Os macacos também jovens. Então, depois de um tempo, assim, tipo, alguns anos se passaram, um número X de macacos estavam lavando as batatas também antes de comer. Tipo assim, não se tem um número preciso, mas eles dizem 99 macacos lavando as batatinhas antes de comer. Quando um macaco que completou o 100º, bastou aquele se juntou aos outros, formando 100 macacos lavando as batatas. Praticamente todos os macacos do bando ali começaram a também lavar as batatas, e os cientistas se impressionaram que nas ilhas distantes, macacos que não tinham contato físico algum também começaram a lavar as batatas. Então, se você está escutando a gente agora pensando só sou eu, o que eu posso fazer? Faz isso, eleva a sua frequência vibracional, ancora a luz, abre teu coração, porque de repente você é aquele macaquinho que está faltando, aquele ser humano que está faltando para a gente explodir a luz e a consciência nesse planeta lindo. Isso mesmo, Cris. Muito, muito bem lembrada essa história do macaquinho.
porque mostra exatamente essa questão da força do pensamento coletivo, porque ele é forte justamente porque somos muitos pensando de determinada forma, emanando determinado tipo de pensamento, de energia, mas se, como a Joyce comentou, que nos últimos anos principalmente, muitas pessoas vêm sentindo cada vez mais esse chamado, essa vontade de ser uma pessoa melhor, de contribuir com o planeta, de contribuir consigo mesmo, de ter uma vida melhor, e aí em todos os aspectos, né, todos os sentidos. A gente vê as pessoas hoje em dia preocupadas muito com a sua alimentação, preocupadas com a natureza, com o lixo que a gente está gerando em exagero. Tudo isso são situações marcantes de que estamos elevando muito o padrão de pensamento, né? Essa egrégora muito positiva do planeta. E é o que a Cris comentou, se não, né? Você quer compartilhar, tenho certeza, porque senão você não estaria ouvindo esse episódio agora. Você quer fazer parte de tudo isso. Então é o que as meninas comentaram, é a gente sempre elevar nossos pensamentos, pensar de forma positiva, observar os pensamentos. A gente tem um outro áudio aqui, onde a gente fala sobre como elevar a nossa vibração e manter a nossa vibração de uma forma mais fluida, mais positiva. Se você ainda não ouviu, ouça esse outro áudio, porque é o que você vai utilizar para contribuir com essa força do pensamento coletivo. É verdade, falou bem, viu, Érica? Então é isso, meus queridos e amados, minhas queridas e amadas. O episódio de hoje fascinante e muito bom estar aqui mais uma vez com a querida Érica e Joyce. E lembre-se de deixar seus comentários, sugestões para os próximos vídeos. E nosso site é www.somostodosmestres.com. Então é isso. Tchau, tchau, Érica. Tchau, tchau, Joyce. Muita luz para todo mundo. Namastê. Tchau, pessoal. Muita paz, muito amor, muita luz, muito pensamento positivo. É isso aí, gente. Um beijo no coração de cada um. Até o próximo episódio. Namastê.